Olá! O tema do programa Extra Classe de hoje é a formação de professores e profissionais para a língua brasileira de sinais, Libras. Além disso, você confere a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Desde 2002, a Libras, língua brasileira de sinais, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. Mas muito ainda precisa ser feito para que os surdos tenham seus direitos respeitados no âmbito educacional. Um dos maiores desafios é a formação de professores e intérpretes de Libras, conforme prevê a legislação. Esse assunto você confere na entrevista de hoje. E nossa convidada de hoje é a professora de Libras da UFMG, Elideia Bernardino. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Denilson, e você? Tudo jóia. Professora, quando começou a educação dos surdos, a história da educação dos surdos aqui no Brasil? Olha, Denilson, começou oficialmente a partir de 1857, quando um professor surdo francês veio para o Brasil, o Ernest Rouet, e fundou o que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, o INES. Ele veio a convite de Dom Pedro II e para fundar uma escola para educar crianças surdas. Certo. E, de uma maneira geral, professora, os cursos de licenciatura, eles têm preparado o professor para lidar com alunos surdos? Olha, Denilson, de acordo com a lei, o decreto 5626, que regulamenta a lei 10.436, todas as universidades têm, a partir de 2005, que foi quando o decreto foi promulgado, tem 10 anos para implantar os cursos de Libras em todas as licenciaturas, nos cursos de fonoaudiologia e de pedagogia. Só que tem alguns problemas nessa implantação. Por quê? A lei veio como uma imposição para as universidades e é uma necessidade da comunidade surda, mas não tem professores preparados, pessoal preparado para essa formação de professores. Então, o que tem sido feito tem sido um trabalho de, vamos dizer, principalmente de conscientização dos professores sobre quem é a pessoa surda, o que é a língua de sinais e procurado envolver mais os surdos nessa formação do professor. A UFMG, por exemplo, já tem 5 anos, né, que o decreto foi promulgado, já deveria estar com cerca de 60% dos cursos de licenciatura atendidos. E nós ainda não conseguimos isso, justamente porque é um trabalho difícil, faltam profissionais, é um trabalho difícil, é um trabalho que precisa ser bem elaborado e não pode ser feito de qualquer maneira. Hoje atende a quanto, qual que é o percentual atendido hoje? É um percentual bem pequeno. Se nós pensarmos na questão de quantidade de licenciaturas que tem na UFMG, de alunos já terminando licenciatura, é um número bem pequeno. Esse semestre nós conseguimos alcançar cerca de menos de 500 alunos, 460 alunos, e o próximo semestre deve ficar mais ou menos nesse mesmo nível. E as outras universidades também estão tentando obedecer ao decreto, né, com esse curso, com o curso de formação de professores, basicamente um curso básico de Libras. Agora, esse decreto estabelece o ensino, a obrigatoriedade do ensino de Libras, inclusive para as instituições privadas também, né? Todas. Instituições públicas, privadas, as escolas Hoje não tem mais o ensino normal superior, mas também teria pedagogia, fonoaudiologia, todos esses cursos têm que ter o curso de Libras, pelo menos um básico de Libras. Sim. Agora, professora, o que seria um ambiente escolar inclusivo? A presença de um intérprete na sala de aula, por si só, já define aquele ambiente inclusivo ou é necessário atentar para outros fatores? É necessário observar várias outras coisas. A questão do intérprete na sala de aula é importante, mas o professor precisa saber como lidar com o aluno surdo na sala de aula,
Porque muitas vezes o que tem acontecido é que o professor vai dar a sua aula e o intérprete está ali do lado. Muitas vezes o aluno está incluído tem 2, 3 alunos surdos e 38 alunos na sala de aula. Então o professor se dedica a esses 38 alunos e os outros 2, 3 alunos são do intérprete. Não é isso. O aluno é aluno do professor também e o professor precisa entender essa questão. Como é que é o relacionamento dele com o intérprete? O aluno é um aluno seu, sabe? Como esse professor pode ter uma comunicação básica com esse aluno surdo, para que tenha a empatia mesmo do aluno com o professor. Isso é extremamente importante. E isso muitas vezes não acontece. Mesmo em alunos que estão incluídos no ensino fundamental, ensino médio, até no ensino superior hoje, o professor não sabe como lidar com o aluno surdo. Sim, até por conta da formação também, né? Isso. Então, por isso que uma forma de cumprir o decreto, de ter esse ensino de Libras, tem que ser mais voltado para essa compreensão do professor, para que ele compreenda quem é esse aluno surdo e tenha também uma comunicação básica com ele. Mas não, só a Libras não seria aprender simplesmente a língua, porque a Libras é uma língua. Então, você não aprende em 6 meses o inglês, falar de uma forma fluente. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem exatamente sobre a formação de professores e intérpretes de Libras. Vamos lá? O principal instrumento de trabalho do professor é a voz. Agora imagine se essa aula ficasse assim. Se para os alunos surdos o desafio é vencer a limitação auditiva para aprender, os professores precisam se capacitar para ensinar bem a quem não ouve. Mais difícil são as práticas, as aulas práticas. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas os meus colegas, eles vão me auxiliando. Eu vou vendo, vou perguntando e eles vão me ajudando, vão me explicando até esclarecer. E tem também a intérprete, que é uma pessoa muito boa, vai me passando tudo e me ajuda a esclarecer. Eu não tenho dúvida, às vezes fico meio perdido, é difícil mesmo, mas a gente tem essa boa interação. Eu vou tentando sempre me desenvolver mais. A gente acredita que o principal desafio do professor hoje é estabelecer um grau de comunicação com esse aluno surdo e, assim, possibilitar a sua integração à turma, né, de modo que ele possa apreender os conhecimentos ali, né, trabalhados. Porque o professor não pode ser intérprete e professor de Libras ao mesmo tempo. Então, na verdade, é necessário que haja um intérprete que acompanhe esse aluno junto com o professor. Então, aí é importante que se estabeleça uma parceria entre os dois, né? Ou seja, que haja uma combinação entre eles com relação até mesmo ao ritmo de fala do professor, ao acompanhamento a esse aluno, né? Para que ele possa ser bem atendido. Então, eu acredito que esse é o grande desafio do professor que tem um aluno surdo em sala. Desde 2005, a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, é obrigatória nos cursos de formação de professores. Até o fim de 2010, as instituições de ensino devem ter 60% dos cursos adaptados. A meta do Ministério da Educação é atingir 100% até 2015. O MEC contribuiu bastante nesse sentido, né, colocando a disciplina de Língua Brasileira de Sinais nos cursos de formação de professores, né, de todas as licenciaturas, além da fonoaudiologia e da pedagogia. Então, dessa forma, o professor, né, na sua trajetória de formação, ele vai ter contato com, vamos dizer assim, com a estrutura básica da Libras, né? Então, de certa forma, ele já estará apto a conversar, a comunicar com esse aluno e poder entender e ajudar no seu processo de aprendizagem. Diante da falta de cursos específicos para a formação de professores de Libras, algumas universidades criaram cursos tecnológicos para formar intérpretes e tradutores da língua de sinais. Essa universidade já formou 5 turmas. Eles atuam dentro da sala de aula e auxiliam aos estudantes surdos e aos professores. O intérprete, tradutor de Libras, a função dele é qual?
intermediar a comunicação entre o surdo, usuário de Libras, para o português. Hoje já tem uma lei que obriga que tenha um intérprete, mas o que falta é o cumprimento dessa lei. E um espaço também, por exemplo, o governo obriga que tem pessoas que saibam Libras, também intérpretes. Repartições públicas são obrigados a ter intérpretes, mas o que é que falta? O cumprimento dessa lei. Então, por exemplo, até 2015, precisa cumprir algumas dessas leis. Essa lei precisa ser cumprida, precisa ter um intérprete. Na verdade, eu já tinha conhecimento de Libras e como o mercado de trabalho está expandindo nessa área, eu resolvi aperfeiçoar e também porque na área de educação ainda tem muita falha, ainda falta muita pessoa, muito intérprete, muito brailista. Eu me interessei pela área e resolvi ter uma formação superior. Apesar dos avanços, quem atua na área alerta sobre a falta de investimentos na formação de profissionais para trabalhar com pessoas surdas, o que dificulta a inclusão dos alunos. A maior dificuldade na educação do surdo no Brasil está onde? Na falta de investimento, na formação de professores e outros profissionais que trabalham com a pessoa surda. Eles veem o surdo como uma pessoa deficiente e dão um tratamento diferenciado, o que não pode acontecer. Bom, eu acho que a gente precisa pensar essa formação do professor de Libras, né? A gente talvez precise expandir isso um pouco mais para atender adequadamente as universidades e para que realmente a gente tenha a formação dos professores, né, de maneira bastante adequada, né? E que a gente prepare realmente esse professor para ter pelo menos um contato e promover a integração desse aluno na sala de aula, porque não basta ter um intérprete, né? O professor tem que entender um pouco da dinâmica, né, do aluno surdo para que ele possa, junto com o intérprete, fazer realmente a integração.